Olá, amigos do canal Capital Baixo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os FIIs, que são os fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, e a gente vai olhar na prática como devemos analisar os fundos imobiliários de nosso interesse. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos embora para mais um vídeo. A primeira coisa que eu costumo dar uma olhada, né, é entrar nesse site aqui, ó, Fundo Explorer. O Fundo Explorer é uma ferramenta que disponibiliza com análise, com gráficos, com cotações, com quanto cada fundo paga de dividendo mensal, quanto que ele pagou nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, quanto que ele valorizou. A primeira coisa que nós devemos fazer, né, antes de comprar um fundo imobiliário, primeira coisa, se a gente não tem alguém especializado que nos recomende, a gente tem que fazer a nossa própria análise, né? E como a gente vai fazer isso? Buscando algumas ferramentas, né? Alguns sites, nós temos vídeos também, nós temos casas, né, de análises, né, que fala muito sobre os fundos imobiliários. E o Fundos Explorer é um site perfeito para você, né, para te auxiliar, para você ver os números, para você ver, né, algumas cotações de seu interesse. Ok? Primeira coisa, a gente vem aqui, entra no fundoexplorer.com.br e aí logo de cara você tem algumas abas aqui, né? Tem os FIIs, né? Listagem dos FIIs, tem o ranking dos FIIs, os rendimentos, os comunicados, tem as ferramentas, né, que são as minhas carteiras, que você pode já a partir de um investimento ou simular um investimento, você coloca na sua carteira. Tem os estudos, tem o placar de FIIs, mapas de FIIs, simulador. Aí tem a parte da assinatura, tem o e-book, aqui tem o meu nome logado, tem a parte de sair. A gente começa assim, ó. Por exemplo, você se interessou em fundos imobiliários porque ele te traz uma renda passiva mensal, ele te traz rendas muito mais atrativas, né, do que a poupança, do que o tesouro direto, muitas das vezes. Você tem vontade de, né, pelo fundo imobiliário. E aí você quer analisar o fundo. A primeira coisa que você vem aqui, através do site, você vem aqui, ó, listagem de FIIs, né? Eu não vou mandar você ir no ranking, não. Listagem de FIIs. Aí você vem, né, vai aparecer aqui nessa listagem, a gente tem um monte de fundos imobiliários aqui. E como é que você pode analisar isso aqui, ó? Você pode, né, a primeira coisa que você vem fazer, vamos nesse aqui, ó, esse aqui é o ABCP11. Você entra nele e aí logo de cara aparece aqui alguns números iniciais, ó, a liquidez diária. Isso aqui é muito importante, hein? Porque isso aqui te mostra o quanto de capacidade de venda. Por exemplo, tu tem 1000 cotas e você quer se desfazer desse fundo, e aí você tem a quantidade de negociações lá na Bolsa de Valores. O último rendimento, né? O rendimento é a quantidade, né, de dividendo de aluguel que ele paga aos seus cotistas. Lembrando que esse valor aqui é por cota. Se você pegar esse valor aqui, 49 centavos, e dividir por esse 108,23, ele vai te dar 0,45% ao mês de dividend yield. E o patrimônio dele é 1 bilhão. Valor patrimonial, isso aqui é importante, ó. Valor patrimonial do fundo. A rentabilidade que ele te deu no mês. O que é a rentabilidade? É a quantidade de dividendo mais a valorização desse fundo em um mês. Tem a próxima aba aqui, né, que é e o PVP, que é a valorização do fundo. Se você descer um pouquinho mais,
você vai ver a descrição inicial dele. Aqui nessa descrição vai falar que tipo de fundo ele é, ó. É um fundo imobiliário do tipo tijolo. O foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedade de shopping, ou seja, é um fundo que investe em shopping center, né? E aí você vai ver também que tipo de investidores eles procuram. A maioria deles, dos fundos, não todos, tá? Eles são para investidores gerais, ou seja, de CPF. E não investidores qualificados. A maioria deles você pode comprar. Tem alguns que é investidores. Que tipo de investidor? Investidor qualificado, que são aqueles investidores que investem acima de R$1 milhão, grandes empresas, né? E aí você desce mais um pouco, e aí você desce um pouquinho, você vai ver as cotações. O que é a cotação, né? Aqui você vai ver quanto que ele estava aqui, ó, por exemplo, dia 26, tá aqui 30 dias, né, no site ele te dá essa opção de 30 dias, de 6 meses, 12 meses, desde quando ele entrou e o máximo, né? E aí, ó, dia 26/12 ele estava 105, aí ele valorizou aqui, ó, no outro dia, né, ele foi a 108, depois 109. Você vê que isso aqui, ó, os fundos imobiliários, lembrando, é uma renda variável. Aqui ele desceu para 106. Quando ele está no valor mais baixo, é muito bom explicar isso para vocês. Quando ele está no valor mais baixo, é a oportunidade de você comprar ele. Ou seja, ele está na promoção para você comprar, né? E ontem ele se encontrou no valor de entre 8 e 51, né? E aí se você descer um pouquinho, você vai ver que ele, né? O fechamento do dia de ontem, R$ 108,51. Se você botar aqui 6 meses, aí também, ó, olha aqui esse preço aqui, ó, R$ 86,50. E aí são números, são gráficos, tudo pra gente analisar. Depois eu vou ter uma parte aqui do site, ó. Ele já chegou aqui, ó, a R$ 109,00, aqui, ó, R$ 110,00. Depois aqui um pouquinho mais para baixo tem algumas informações básicas, né? As informações básicas desse fundo aqui, o CNPJ, a razão social, a quantidade de cota, o patrimônio, né? O valor inicial da cota, o prazo, é muito importante isso aqui, o segmento dele, ó, o prazo indeterminado, isso é bom você olhar também. E aí você vem aqui, desce mais um pouco, ó, as taxas, né, que ele cobra lá. E aí esse não cobra nada. Aqui é uma fachada de algum shopping center que pertence a esse fundo. Aí você pode olhar outros, tá vendo, ó? Tem vários, né? Aí tem a propaganda do site, né? E aí você vem aqui, ó, os dividendos, dividend yield, né? O que é os dividend yield? É o quanto que ele te paga, né? Eu tô olhando esse ele tem em relação, a gente vai fazer aqui essa análise aqui, ó. Ele paga aqui nos últimos, no último pagamento de dividendo ele pagou 49 centavos, o dividend yield dele no mês foi de 0,45, em 3 meses, né, a gente vai tendo acumulado aqui. A gente vai ver aqui, ó, que esse fundo pagou em 12 meses, em um ano, 5,36% por cento do valor que você investiu, ou seja, do valor que você comprou as cotas. Lembrando que tem fundos que pagou muito mais do que isso. Aqui são os dividendos que ele pagou, né? Ó, você vê aqui, ó, começou com 17, aí ele oscilou um pouquinho aqui, 46, aqui ele pagou já 70 centavos, né? Em janeiro de 2016, e assim vai. A gente vai estar vendo que ele está em crescimento, porque a maioria dos fundos imobiliários ele compra vários ativos, vai comprando shopping. Que o dividend yield, né? O dividend yield está caindo porque as cotas estão se valorizando. E aí a gente vai ver aqui alguma simulação bem interessante sobre o valor, né? Se você investisse, né, R$ 50 mil em 12 meses, olha só,
Se você investisse e reinvestisse seus dividendos, né, 50 mil reais, você pegasse e colocasse na poupança, ou 50 mil, você pegasse e colocasse aqui no fundo, olha a diferença, ó, na poupança você iria ter em um ano R$ 52.282,40. Já no fundo, R$ 66.419,29. Ou seja, esse e outra coisa importante que eu não falei, esses investimentos, né, esses dividendos são isentos de imposto de renda. E a valorização dele é muito boa aqui, ó. Em relação à poupança, olha quanto que ele ganha, ó. Muitíssimo, porque você ganha com dividendo e ganha com a valorização dele, né? E aí, esse é um dos FIIs que nós avaliamos aqui. Eu vou estar trazendo aqui outro. Aqui eu vou botar aqui no ranking dos FIIs. O ranking dos FIIs a gente pode marcar ou desmarcar aquilo que é de melhor, né, do nosso interesse. A gente vai ver aqui, ó, vários, né, aqui, ó, o segmento deles é aqui, ó, no setor, tem lajes corporativa, tem logística. Uma dica boa que eu dou para vocês é que logística é um setor ascendente, está crescendo muito, tá ok? Ó, esses de títulos também, eles são ótimos. Eu vou estar aqui mostrando para vocês, ó. Eu vou chegar aqui em um aqui que eu conheço, que, ó, o HRTR. Aqui, esse aqui, ó. O HCTR. O HCTR, ele é um fundo híbrido, ou seja, ele investe, além de vários, né, imóveis, ele investe também em... além de vários imóveis de galpões, ele investe também em papéis, né, que é outros fundos de renda fixa. A gente vai ver aqui a liquidez diária, ó. Ele, há um tempinho atrás, ele desdobrou na proporção 1 para 10. Ele valia R$ 1.400, R$ 1.500 reais. E aí, olha, e a liquidez dele não era isso tudo aqui, tá, gente? Olha só a liquidez dele como é boa. O que quer dizer essa liquidez? Vou falar mais uma vez para entender melhor. Você tem 50 mil reais nesse fundo. E aí você precisa do dinheiro, né, para a semana que vem. Você vai e vende seus 50 mil das suas cotas. E esse dinheiro, ele vai ser... essa oferta que você vai colocar em 50 mil reais lá através dos fundos, ele vai vender muito rápido as suas cotas. É assim mais ou menos. Se você tivesse uma casa de 50 mil, seria mais difícil você vender ela. É mais ou menos assim. Olha o dividendo yield dele, ó. Dividendo que ele pagou de R$ 1,34, né? Vamos fazer uma conta aqui básica aqui. R$ 1,34. Vamos supor que você investiu 100 mil reais nele, 100 mil reais, né? Aí você pega o valor de 100 mil e divide, né, pelo preço da cota, né? Dividido por R$ 131,98, que é a cota, o valor de hoje. Aí dá 757 cotas. 757 cotas vezes, né? A gente vai botar aqui vezes o valor de dividendo que ele pagou no último dividendo dele, que é R$ 1,34. R$ 1,34. Ou seja, ele ia pagar para você que investiu 100 mil reais mensais, né? R$1.014,38 que ele iria te pagar, né? Ótimo dividendo. Se você, ó, vamos supor que você investiu agora 100 mil na poupança. 100 mil vezes 0,04%, né, ao ano, né? Vamos por 4% ao ano. Aí você divide 4 mil reais em um ano que ele ia te pagar. Aí você divide por 12, né?
Se você comparar, né, o quanto que o fundo te paga, ó, a poupança iria te dar R$333,33 mensais. Divide por 1.114,38 vezes 100. Ou seja, o fundo imobiliário ele iria te pagar muito mais do que paga a poupança, praticamente aí 3 vezes a mais do que você receberia se investir 100 mil na poupança. E aí você pode colocar também, mudar os valores, né? 100 mil, 50 mil, 5 mil, R$1.000, é mais ou menos assim que você faz essas contas. Esse HCTR aqui é um fundo ótimo, né? E aí você tem, você pode avaliar não só isso, né? Mas você tem aqui outras situações, outros indicadores também, indicativos aqui, ó. A média, né? Aqui a gente vê aqui, ó. Dividend yield. A gente vai ver aqui, ó. Dividend yield acumulado. Aí você vê em 12 meses, né? Quanto que ele pagou. E aí, a gente vai ver a variação do preço. Tem outros indicadores aqui também. Ou seja, é assim que a gente faz a nossa análise, olhando os números, fazendo as contas de quanto simulando os valores que se fosse investir em fundo. Lembrando que isso não é uma recomendação de compras, mas isso aqui são demonstrativos, né, de quanto, né, eu teria se eu investisse esse dinheiro em fundos imobiliários e não na poupança. Se você gosta desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Até lá.